Segmentação, parte 1. A segmentação ou clivagem representa o período do desenvolvimento embrionário composto pelas seguintes fases. Após o óvulo ser fecundado, esse óvulo irá se transformar em zigoto. O zigoto, então, transforma-se na mórula e a mórula transforma-se na blástula. Então, aqui você observa o óvulo fecundado, eis o pronúcleo feminino e o pronúcleo masculino. O pronúcleo feminino deriva do núcleo do óvulo. Já o pronúcleo masculino deriva do núcleo do espermatozoide. Esses pronúcleos, nos mamíferos placentários, perdem as cariotecas e unem os seus cromossomos previamente duplicados. Então nós temos aqui a formação do zigoto. Com o zigoto formado pela união dos cromossomos, teremos sucessivas mitoses. Essas mitoses irão levar à formação da mórula. A mórula representa uma estrutura compacta formada por 32 células. Cada célulazinha dessa recebe o nome de blastômero. Essa mórula continua se dividindo e dá origem à blástula. A blástula se caracteriza por ter uma cavidade central, denominada de blastocela ou blastocele, e essa cavidade é preenchida por fluido. Lembremos que os blastômeros na blástula eles se apresentam com tamanhos diferenciados. Os blastômeros menores se encontram aqui no polo animal, são conhecidos como micrômeros, e os blastômeros maiores, que se encontram aqui no polo vegetal, são conhecidos como macrômeros. O volume do zigoto, então imagine que isso aqui é o zigoto, após a união dos cromossomos. O volume do zigoto ele é o mesmo volume da mórula, que é o mesmo volume da blástula. Então não há uma alteração de volume entre o zigoto, a mórula e a blástula. Porque a cada divisão, o volume da célula, de cada blastômero, cai pela metade. Então nós temos intensas mitoses com redução das subfases G1 e G2 do ciclo celular. Isso explica por que o embrião não cresce. Lembremos que o ciclo celular ele é formado pela intérfase e pela divisão celular. No caso em questão, temos a mitose. Então na intérfase nós temos 3 subfases, G1, S e G2. Durante as subfases G1 e G2, no ciclo celular, a célula cresce. Como essas duas subfases, aqui no período de segmentação, são reduzidas, não há como as células crescerem. Então, simplesmente, eu tenho divisões celulares, eu tenho mitoses, sem haver crescimento celular. Então, o que acontece aqui na segmentação é que nós temos a subfase S e a fase M bem evidentes. Ou seja, subfase S é a subfase que é a duplicação do DNA e a fase M é a mitose propriamente dita. Então, basicamente, o que acontece na segmentação? Duplica o DNA e sofre mitose. Duplica o DNA e sofre mitose. Assim, nós temos a manutenção do volume. Então, multiplicação celular é bastante intensa, embrião não cresce. E quais são os fatores determinantes na segmentação? Nós temos a quantidade e a distribuição do vitelo, além de fatores genéticos. Tipo de segmentação. Quanto à extensão dos planos de clivagem, podemos classificar a segmentação em total ou holoblástica, parcial ou meroblástica. Aqui nessa imagem, aqui no A, você observa um ovo isolécito ou oligolécito, um ovo com pouco vitelo. Esses pontinhos escuros representam o vitelo. Então, o primeiro plano de corte, ou plano de clivagem, ou plano de divisão, ele é longitudinal. Após o primeiro plano de corte, teremos os 2 primeiros blastômeros. E observe que esse plano de corte percorre todo o eixo do ovo. O segundo plano de corte, ele também é longitudinal e perpendicular ao primeiro. Então você tem o primeiro plano de corte e você tem o segundo plano de corte. Então nós temos 2 planos longitudinais perpendiculares entre si, formando os 4 primeiros blastômeros. Aqui embaixo nós temos um ovo telolécito. Um ovo telolécito é aquele ovo que tem bastante vitelo no polo vegetativo, de ausência de vitelo no polo animal. O plano de corte vai ocorrer e esse plano de corte não consegue chegar até o polo vegetal. Ele parte aqui do polo animal e não consegue atravessar o polo vegetal ou polo vegetativo. Qual o motivo disso? O motivo é que o vitelo cria resistência a esse plano de corte. Após a segunda clivagem, que também é longitudinal, teremos a formação de 4 blastômeros que não atingem o polo vegetal. Então aqui em cima eu tenho uma segmentação holoblástica ou total, por quê? Porque atinge todo o ovo.
E aqui embaixo eu tenho uma segmentação parcial ou meroblástica. Por quê? Porque só atinge uma parte do ovo. A segmentação total ou holoblástica é dividida em igual ou subigual ou desigual. Já a segmentação parcial ou meroblástica é dividida em discoidal ou superficial. Segmentação holoblástica igual ou subigual em todo zigoto. Blastômeros com o mesmo volume, a segmentação holoblástica é igual. Ou ligeiramente diferentes, a segmentação holoblástica é subigual. A partir do terceiro plano de corte, ou plano de clivagem, podemos observar isso. Ocorre em ovos olestos ou oligolestos. Também vou estender aos ovos alestos. Então, após a primeira e a segunda divisão longitudinal, teremos a formação de 4 blastômeros. A terceira divisão, ou o terceiro plano de corte, ele vai passar onde tem o núcleo. Como no ovo isolécito esse núcleo ele é bem centralizado, pode até ser um pouco deslocado para cima, o terceiro plano de corte ele vai se orientar onde o núcleo estiver. Então ele vai passar aqui no meio do núcleo. E esse terceiro plano de corte ele é transversal. Após o terceiro plano de corte, que vai acontecer em todos os 4 blastômeros, teremos a formação de 8 blastômeros iguais ou ligeiramente diferentes. Se forem iguais, teremos a segmentação holoblástica igual. Se forem ligeiramente diferentes, teremos a segmentação holoblástica subigual. Segmentação holoblástica desigual. A segmentação holoblástica desigual ela ocorre em todo o zigoto. Blastômeros com volumes bem diferentes a partir da terceira clivagem. Ocorre em ovos heterolestos. O ovo heterolesto é um ovo que tem uma média quantidade de vitelo. Ele já tem mais vitelo do que o ovo isolesto. E essa maior quantidade de vitelo desloca o núcleo para a região do polo animal. Como eu havia falado para vocês, o terceiro plano de corte, que é transversal, ele passa onde tiver o núcleo. Como esse núcleo foi deslocado aqui para a região do polo animal, o terceiro plano de corte também será deslocado para o polo animal. Após este, teremos a formação de 8 blastômeros, 4 blastômeros menores aqui na região do polo animal, micrômeros, e 4 blastômeros maiores aqui no polo vegetal, macrômeros. Nós temos aqui uma observação interessante. O vitelo concentrado desloca o plano de clivagem do polo vegetativo para o polo animal e lentifica as mitoses. Além do vitelo criar resistência ao plano de corte, o vitelo também lentifica as mitoses. Então, aqui na região do polo vegetal, aqui nesses macrômeros, que tem mais vitelo do que os micrômeros do polo animal, as mitoses serão mais lentas. Então, teremos mitoses mais lentas nesses macrômeros, por quê? Porque eles têm mais vitelo. Teremos mitoses mais rápidas aqui nos micrômeros, porque eles têm menos vitelo. Segmentação meroblástica discoidal. Em parte do zigoto, blastômeros dispostos em disco no polo animal, vitelo concentrado apenas no polo vegetal. Ocorre em ovos telolestos. Nesse ovo telolesto, o que é que você vai ter aqui? Você vai ter o núcleo, o hialoplasma envolvendo esse núcleo. Essa região de hialoplasma com o núcleo é chamada cicatrícula ou disco germinativo, repousa sobre o vitelo. Temos a primeira clivagem, formando os 2 primeiros blastômeros. Temos a segunda clivagem, formando 4 blastômeros. E esses 4 blastômeros vão sofrer a terceira clivagem, formando 8 blastômeros. Observe que, como o vitelo nesse ovo telolesto ele é compactado, impede o plano de corte. Aqui, no ovo heterolesto, apesar de ter vitelo nessa região, a quantidade de vitelo é mediana, não impedindo o plano de corte, mas lentifica as mitoses. Nesse caso aqui, tem tanto vitelo, que esse vitelo compactado impede o plano de corte. Ok? Então, acontece uma diferença, porque o ovo telolesto tem bem mais vitelo do que o ovo heterolesto. Segmentação meroblástica superficial. Em parte do zigoto, blastômeros dispostos na superfície do embrião. Ocorre em ovos centrolestos. No caso aqui do ovo centrolesto, que é um ovo mais achatado, como você pode observar, nós temos aqui o núcleo. Esse núcleo é envolvido por uma massa de vitelo e o hialoplasma é afastado para a periferia. Então, primeiramente, o que é que acontece aqui? Nós temos várias divisões do núcleo, as chamadas cariocineses. Esses núcleos formados vão ser deslocados para a periferia. Ao chegarem à periferia, cada núcleo desse vai ganhar um lote de citoplasma, sendo isolados por membranas. Esse processo chama-se citocinese, ou seja, a divisão de citoplasma. Então, o que acontece aqui? Primeiro eu tenho várias cariocineses, várias divisões do núcleo.
Depois eu tenho citocineses, divisões do citoplasma. Fato curioso é que nesse ovo centriolécito é que você tem aqui o zigoto passando para a blástula. Você não tem uma mórula característica. Você não tem um momento do processo de desenvolvimento embrionário onde há uma massa compacta de células. Lembre-se que a mórula ela é compacta, a blástula tem uma cavidade. Então, no ovo centriolécito, nós temos o zigoto passando diretamente para a etapa de blástula. E a blastocela é preenchida não por fluido, mas por vitelo. Até a nossa próxima aula.